Oi. Gente, só estava verificando a conversão. Tenho um morro de medo de o tempo ir até o final e eu não consegui salvar direito aqui. Já aconteceu de perder ele, Fabi- a aula gravada. Fabiane, Oi. aquela negócio que você falou que era para falar ou na aula ou te mandar no WhatsApp da imunoglobina, aquela informação que você falou para pesquisar. Para Isso. falar aqui na aula ou é para te mandar lá no WhatsApp? Pode mandar no WhatsApp, porque a nossa aula hoje ela é bem assim. Eu acho que a gente não está. Só para a gente não tomar nosso tempo aqui da aula, para a gente dar Tá bom, continuidade. E como foi tópico, tá. assim, né? Se, Pequeno, né? se a gente tivesse presencial, né, no presencial, a gente poderia até estar estendendo alguma coisa, mas para a gente não, só para não tomar mesmo tempo aí. Mas pode deixar lá para mim que já está contando aí como participação. Tá bom, vou Tá deixar já? lá então. Obrigada. Então vamos lá. Compartilhar. Ah, não, não compartilhei tela, não, né? Ainda não. Foi agora? Foi. Então, aqui a gente falou dos processos que a gente usa. A gente já está entrando aqui na parte dos métodos que a gente usa para identificação, para diagnóstico de várias doenças, né? Método de precipitação, vou estar explicando mais à frente aí, cada um deles, tá? Método de aglutinação, imunoensaios, aplicação em geral, pesquisa, diagnóstico, soroepidemiologia, né? Constatação de doenças, aplicação de todos os tipos, né, dos nossos testes imunológicos aí. A precipitação, a gente fala de imunodifusão dupla, imunodifusão radial, imunoeletroforese, aglutinação, a gente consegue falar sobre direta, indireta, inibição de aglutinação, teste de Combs, o RIA, que é o RIA, o ELISA, a citometrixia, citometrixia de fluxo, Western blotting. Então, são todos, né, testes usados aí como mecanismo de ação aí da imunologia para diagnóstico de várias doenças. Agora a gente vai falar um pouquinho de precipitação versus aglutinação. A gente fala que a precipitação é quando eu consigo formar complexos antígenos anticorpos. Quando eu preciso de pesquisar algo. Aqui mais à frente mostra as figuras, tá, gente? Só estava vendo ali se eu consegui mesmo colocar as figuras. Então, quando eu consigo, como que eu consigo detectar se precipitou? Eu fiz reação, eu formei um complexo, eu juntei um antígeno e um anticorpo. Eu chamo esse procedimento de precipitação. E esse procedimento, a gente consegue identificar vários tipos de doença, porque à medida que você está pesquisando a doença, se você tem um antígeno, você joga um anticorpo, esse anticorpo aglutina. Então, isso traz para a gente um resultado positivo. Eu vou estar mostrando aí com figuras. A aglutinação, o que é aglutinar? É agrupar, é formar como se fossem várias partículas juntas, unidas. A gente fala que o anticorpo se liga no antígeno e você vai formando uma cadeia na superfície de partículas adjacentes, você vai aglutinando mais ligações, mais estruturas juntas, unidas. Você tem um antígeno anticorpo. E quando você vai
quando você vai juntando mais complexos, você vai aglutinando. Então, a gente fala que reações de precipitação e aglutinação, elas decorrem, né, respectivamente, todas duas ocorrem com a interação anticorpo e antígeno, porém, a aglutinação é uma reação maior. Você junta, você vai formando partículas adjacentes, você vai encostando uma na superfície da outra e você engloba um número de estruturas cada vez maior. A aglutinação, como que a gente define a aglutinação? A gente fala que é a capacidade que o anticorpo tem de fazer com que o antígeno aglutine, ou seja, com que ele se acumule, com que ele tenha uma proporção ótima de anticorpo em relação ao antígeno. É um método, às vezes, utilizado para medir o nível do anticorpo. Você quer quantificar o anticorpo específico no soro para uma partícula antigênica, você faz o teste de aglutinação. Então, você precisa de saber quanto, quantificando o seu anticorpo. Você joga uma partícula antigênica, você tem aquela partícula que vai se ligar no seu anticorpo e você quantifica. Então, você quantifica IgG, você quantifica IgM, né? Você sabe qual é o seu valor padrão, porque você tinha um antígeno e você já está medindo ali no seu soro, né? Da medida do colheu o sangue, separou o soro, jogou o antígeno, aglutinei. Forma, então, de medida de... A gente fala que é forma de medir um anticorpo. Agora, falando um pouquinho aqui de reação de precipitação. A gente tem uma interação entre o anticorpo e o antígeno. O anticorpo precisa ser bivalente, o antígeno tem que ser bivalente ou polivalente. A reação ela vai ser afetada pelos números, né, de sítio de ligação de cada anticorpo possui para o seu antígeno. Ou seja, você tem um antígeno e você fala que quanto maior você tem, a reação ela é afetada, ela aumenta, você faz mais reação quando você tem maior número de sítios de ligações no seu antígeno. Ou seja, a chamada valência. O que é valência? A valência é como se fosse na membrana do meu antígeno vários sítios de ligação para que o meu anticorpo se ligue. Então, eu tenho anticorpo A, o anticorpo C, o anticorpo B. Então, eu tenho sítios diferentes no meu anticorpo. Ó, eu liguei os meus sítios de ligação lá do meu anticorpo possui para o seu antígeno. Eu tenho vários epítopos aqui na minha região, na membrana do meu antígeno. Aí, o que aconteceu? Eu fiz um precipitado. Olha os braços dos anticorpos, o que aconteceu com eles? Eles foram se ligando de forma, ó, ele liga um braço em um, um braço em outro, e dessa forma ele foi precipitando. Ele reagiu, ele conseguiu reagir, ele fez a reação antígeno-anticorpo, porque ele tinha os seus sítios de ligações, ele tinha os locais que ele interage, e principalmente quando eu tenho aí a minha valência, né? Lembrando que valência é a quantidade, né, dos meus sítios ligantes nos determinados sítios de ligação dos anticorpos. É importante, né, levar em conta como ocorrência a ligação anticorpo e antígeno em diferentes concentrações dos mesmos, né? A gente pode ter concentração diferente, mais antígeno, mais anticorpo, menos anticorpo, e assim a minha reação acontecendo. Então, esse gráfico aqui vai mostrar o seguinte. Aqui
eu tenho uma zona de excesso de anticorpo. Ao meu precipitado, ó. Essa é a curva do meu precipitado. Eu tenho mais anticorpo, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 anticorpos para um antígeno. A minha reação começa a acontecer, porém, de uma velocidade, né, de uma determinada forma que você tem um limite. Você não consegue fazer mais porque você só tem um antígeno. A concentração dele está baixa. O que acontece na minha zona de equivalência? Olha o pico do meu gráfico, do meu precipitado. Olha o meu antígeno. Os meus anticorpos estão todos ligados. Eu não tenho mais forma de ligar nenhum anticorpo mais. Ele já precipitou. Ele já formou o complexo antígeno-anticorpo. Eu não tenho mais valência livre. Nem lembrando que a valência é como se a gente fizesse uma analogia lá na valência mesmo da química. A parte lá do átomo, a camada livre lá do átomo que consegue fazer ligação, não é a valência? Não é a minha última camada que consegue definir o tipo de reação química, com quem que eu vou fazer reação química? A valência do meu antígeno é uma analogia aí. A valência da química mesmo. Então, se eu tenho tudo, não está tudo ligado ali, eu não tenho mais aonde reagir. Eu consegui formar o meu pico do meu precipitado. Eu já consegui essas ligações todas. E se eu diminuir, e se eu, no caso aqui agora, se eu aumentar o meu antígeno, mas diminuir o meu anticorpo, o que vai acontecer? A minha reação também vai cair. Olha a curva. Gente, vocês estão conseguindo ter o meu retorno aí? Ah, sim. É porque às vezes a gente se perde, né? Eu vou empolgando aqui e esqueço aí de perguntar se vocês estão tão caladinhos, gente. Vocês têm que me perguntar. Não, mas tá dando para entender. Por favor, me perguntem mesmo. Então, nesse último esquema aqui, nessa última parte, o que eu tenho? Eu tenho um anticorpo e vários antígenos. A reação também não acontece. O meu pico, a minha curva de reação, ela cai. O meu complexo ativado aqui, né? O meu precipitado já cai a reação. Você já não consegue fazer mais, porque você não tem com quem ligar, né? Então, lembrando que precipitação nada mais é do que isso aí. Você ligar antígeno anticorpo. Algumas técnicas que trazem para a gente aí a precipitação em gel, algumas técnicas utilizadas em laboratório, imunodifusão. A gente subdivide em imunodifusão dupla, a gente usa um tipo de açúcar, a gente usa a agarose sobre uma lâmina. Aí aqui eu tenho uma lâmina com esse tipo de açúcar, com essa agarose. Eu faço em seguida pequenos orifícios, como se fossem buraquinhos mesmo, pequenos orifícios no gel. Essa agarose, ela fica no formato, no aspecto de um gel mesmo. Eu faço esses buraquinhos, eu faço esse orifício e eu adiciono soluções de testes de antígeno anticorpo. Eu coloco antígeno anticorpo, coloco a solução pronta ali da ligação do antígeno anticorpo. Então, o que eu consigo fazer? Essa solução, ela vai sofrer difusão. Quando o antígeno e o anticorpo, ele encontrar a linha, a zona de equivalência, eu vou observar que a reação pela formação da linha de precipitação é como se fosse a explicação daquele gráfico. Quando todo o meu antígeno ligou no meu anticorpo, o que eu faço?
eu faço aquele pico lá da linha de precipitação do meu gráfico. Pode ser visualizada após lavagem do gel, você remove essa proteína por coloração dos arcos de precipitação com corante. Você consegue visualizar essa ligação do antígeno com o anticorpo quando você coloca um corante, aí você faz você consegue visualizar, né? Você lava esse gel, aplica um corante, remove a proteína extra ali que não ligou, você consegue visualizar a precipitação. Então, a gente fala que, nesse caso, a gente tem a imunodifusão dupla. Olha só que interessante. A gente utilizou antígeno, anticorpo, 2 antígenos para um anticorpo. É utilizado aqui como exemplo aqui na cisticercose. Então, só a diferença aqui, gente, ó. Continuando a explicação aqui, ó, da imunodifusão dupla. Eu estou na questão da placa aqui da agarose ainda, tá? Estou mostrando aqui. Estou mostrando aqui a questão da formação do precipitado aqui, ó. Estão com retorno, gente? Sim. Essa coloração aqui mostrou para a gente precipitado, a formação do precipitado. A parte anticorpo, antígeno, antígeno. Imunodifusão radial. Outro diferente tipo de exame aqui para a gente. Permite a quantificação do antígeno ou do anticorpo. O processo continua até ser atingida a zona de equivalência, com os complexos precipitados em um anel, um halo, em torno do orifício. Então, olha só. A gente tem a placa. Passei demais. Eu tenho a placa, eu tenho o orifício. Esse tipo de exame é muito utilizado para dosar IgG, IgA e IgM. Então, eu tenho a minha agarose, minha solução, na placa. Essa agarose tem os anticorpos anti-IgG das imunoglobulinas humanas. Esses poços, gente, esses orifícios que a gente faz na placa, são onde são colocadas as amostras de sangue a serem dosadas, tá? É nesses locais, é nesses orifícios feitos na placa que a gente adiciona o soro. O branquinho, tá vendo uma região esverdeada em volta? Uns eu tenho menores, outros maiores. Então, esse é o meu halo de precipitação. É aqui que eu vou mostrar para vocês se eu precipitei ou não, se formou precipitação ou não. Ou seja, halo de precipitação IgG, anti-IgG. Eu tenho anticorpo, eu coloquei o soro, precipitou? Então, eu tinha anticorpo no meu soro. Eu tinha anticorpo ali presente da doença. Então, eu consigo dar valores do anticorpo através desse exame, dessa imunodifusão radial. Através desses discos, nesse gel, nessa placa. Aqui está falando até no agar, tá? Agar, é conhecida como agarose ou agar. Aqui um outro exame também muito conhecido, né, em laboratório, chamado de imunoeletroforese. A imunoeletroforese, ela faz uma comparação de mistura de complexo do antígeno, são separados do gel agarose pela aplicação de uma corrente elétrica. Então,
imunoeletroforese. Agora a gente está separando, a gente vai misturar esse complexo antígeno, anticorpo, porém a gente vai fazer como se a gente fosse aplicar uma corrente elétrica para a gente conseguir dosar essa quantidade de precipitação. As moléculas elas vão sofrer migração de polos negativos, elas vão distribuir-se no gel de acordo com seus pesos moleculares e cargas elétricas. Então, cargas negativas, a gente vai fazer é como se a gente fosse jogar uma carga, como se a gente fosse atribuir uma corrente elétrica para a gente formar polos positivos, polos negativos. E ali o meu precipitado, ele consegue, através de cargas e peso molecular, fazer essa diferença, conseguir formar aquele arco de precipitação, como se fosse lá naquele orifício, lá naquela parte da plaquinha, a gente conseguir, através da corrente elétrica, a gente conseguir fazer essa separação de cargas. Uma canaleta é recortada entre os poros e preenchida com anticorpo e se difunde. Olha a figura aqui embaixo. O antígeno e o anticorpo ele é formado na precipitação. Então, o que acontece? O antígeno, separação dos antígenos. Antígenos, aos polos. Polo negativo, polo positivo. Então, a gente faz uma canaleta, a gente faz um corte na placa, o antissoro fica na canaleta. Então, é aqui que eu tenho que formar o meu halo de precipitação. Difusão e precipitação. É aqui que meu halo vai crescer, ao redor da minha canaleta, que é na minha canaleta que tem o antígeno do soro, quem eu estou querendo fazer a medição. Mais explicação aqui para a gente entender os métodos aqui. Reações de aglutinação. A gente fala que é uma reação de anticorpo, antígeno multivalente particulado. O que é multivalente? Ele consegue ligar, ele consegue unir, ele consegue fazer essa agrupação, a gente fala que quando ele aglutina, ele agrupa vários antígenos com os anticorpos. Prestem atenção, olha um estado, olha uma região de aglutinação. Olha o meu anticorpo. Ele foi aglutinando, ele foi ligando, ele foi fazendo um processo de junção. A gente foi formando a gente fala mesmo complexo mesmo. Agora eu vou passar para vocês alguns tópicos aí que a gente precisa de estar conhecendo. A gente fala de título, quanto maior a diluição, que ainda causa aglutinação, a gente precisa de saber o tanto que a gente aglutina se a gente for diluir um soro, para saber se ele ainda tem a capacidade de aglutinar. Então, existem exames que a gente faz esse processo de diluição do soro e vai medindo se ele ainda aglutina. Então, o que é título? É quando você dilui o soro, vai diluindo, você vai diluindo. A partícula, a maior diluição que ainda aglutina é chamado de título. A partir dali, eu diluí ele em mais alguma parte, não aglutinou, não é título mais. Então, título é a maior diluição do meu soro, mas que ainda causa uma aglutinação. A gente chama de prozona, quando eu tenho excesso de anticorpo, quando lá no meu teste, quando lá no meu laboratório, eu verifiquei que eu tenho muito mais anticorpo, já estou com excesso, chamado de prozona. Potencial zeta. O que é potencial zeta? Alguns antígenos têm a repulsão, carga elétrica. A gente fala que eles apresentam carga. Ele faz o potencial zeta, vai ter explicado mais à frente também.
Agregação visível de partículas. A gente vai estar analisando aí, para detecção aí de doenças relacionadas a eritrócitos, bactérias, fungos, látex. Mais um fechamento aí dos nossos conceitos. Título. Então, o que a gente falou? Altas diluições do soro normalmente não causam aglutinação. A última vez que você diluiu, você não há mais anticorpo suficiente para provocar aglutinação visível. Então, é uma vez que essa diluição ainda causa aglutinação, chamamos de título. A mais alta diluição do soro, né, que ainda causa essa aglutinação. É essa que é a denominação de título. Os tubos com alta concentrações de soro, onde eu tenho aglutinação, onde não ocorre, eu tenho a minha região de prozona. Os anticorpos estão em excesso. Alta concentração do soro. Eu não estou com aquele processo de diluição, meu soro está concentrado. Soro concentrado, o que eu tenho muito no meu soro? Muito anticorpo, região de prozona. A razão para a ausência de aglutinação na prozona é que cada epítopo ele tem uma partícula do antígeno para ligar. Então, eu tenho muito anticorpo, mas eu não tenho, ele é específico, ele não consegue se ligar a qualquer antígeno. Então, ele fica em excesso, a gente chama de região de prozona. Eu tenho um único antígeno. Pode ligar um único anticorpo. Eu não faço ligação cruzada a todo momento. Então, esse excesso de anticorpo a gente chama de prozona. A gente fala que é a ausência, né, da formação de aglutinação. Flaviane, Oi? e excesso de anticorpo é bom? Tipo assim, ou não? Pode causar. Não, não existe assim uma doença que você tenha um excesso de anticorpos. Ah, eu tive muito anticorpo. Existem situações específicas. Depende em qual região, em que você está observando. Doença autoimune, ruim. Você está criando anticorpo contra uma própria estrutura do seu corpo. Você está deixando de reconhecer como sua parte do seu corpo. Ruim. Lúpus, Uhum. artrite reumatoide. Ruim. Não deveria, eu deveria não reconhecer, eu não deveria ter produzido aquele anticorpo. Eu criei uma doença, eu gerei uma doença. Agora, um vírus, uma bactéria, ótimo. Eu não tenho um excesso de produção de anticorpo em relação àquela doença. Eu tenho uma produção de anticorpo. A questão aqui no laboratório, essa parte de prozona, o que a gente está chamando de título, prozona, potencial zeta, é quando eu estou lá no meu tubo de ensaio, lá no meu laboratório, quando eu estou lá com Ah, as minhas tá. plaquinhas. Aí isso aqui já é fora do corpo, entendeu? Uhum. Eu entendi a sua Entendi. pergunta. Você quis dizer assim, se eu tiver muito anticorpo no corpo, né, para a gente, causa Isso, alguma isso. doença? Aí eu te respondi em relação à doença autoimune. Uhum. Mas no laboratório, essas questões de anticorpo, de excesso, geralmente é por questões de diluição. É igual eu expliquei para vocês, de acordo com que você faz essas ligações, é de acordo com que você vai diluindo, é de acordo com que a gente vai usando, vai fazendo as reações para detecção de diversas doenças. Então, aqui eu perdi, aqui eu parei em prozona. Não, prozona eu expliquei. Potencial zeta. A superfície de certos antígenos particulados pode apresentar uma carga elétrica, tal como uma rede de carga negativa na superfície dos eritrócitos, causado pela presença de ácido ciálico. Então, é um exemplo de um tipo de detecção que você faz, ajuda no diagnóstico de um exame.
Eu vou mostrar mais à frente aqui o esquema para a gente entender. O potencial zeta acontece dessa forma. Quando essas partículas, quais partículas? Os anticorpos. Quando elas são carregadas, quando a gente coloca essa solução, esse soro com esses anticorpos numa solução salina, a gente chama de potencial elétrico, denominado potencial zeta. E toda vez que eu falo de potencial zeta, peguei meu soro, coloquei numa solução salina, criei carga elétrica, criei polos, a gente criou essa diferença de cargas nas minhas partículas. Quando você tem cargas, você cria polos, você vai fazer com que as moléculas se separem automaticamente, né? Elas se afastem por polos, quem é do polo positivo, polo negativo, e elas vão formar essa diferença de cargas. Mais uma forma de detecção de alguns métodos de doença. A gente vai estar falando sobre alguns tipos aqui agora. Aglutinação direta. O que a gente fala de aglutinação direta? Que método é esse? A gente junta células ou partículas com anticorpo, aglutinei. Direto, aglutinação direta. Você já faz o aglutinado direto. Exemplo mais clássico, gente, tipagem sanguínea. Vocês já fizeram tipagem sanguínea no laboratório? Vocês vão ver na prática de imuno básico, imuno clínico. Eu nunca fiz, não. Não, vocês vão ver no próximo período, então, quando vocês forem na prática mesmo dessa disciplina. A gente faz, né, a lâmina, a gente pega uma amostra de sangue numa placa teste. Essa placa, gente, é como aquela placa mesmo que já vem, como o teste mesmo do Covid, esses testes rápidos mesmo. A gente pega a placa, a gente coloca a placa de sangue, a gente coloca a amostra de sangue na placa teste. Reagente. Quem que é o meu reagente? O anticorpo, anti-A, anti-B. Aí a gente vai ver quem aglutina, a gente vai ver onde ocorre a aglutinação, aonde a célula aglutina. Ó, então, tá os tópicos aqui, ó. Pinguei o meu reagente, misturei, ó, misturei, negativo, positivo. Olha a leitura do resultado. Conseguiu visualizar aqui? Sim. O que é um negativo? É só minhas células do sangue, não aconteceu nada. Negativo. O que é o meu positivo? Olha os grumos. O que é esses grumos que formam? É a minha aglutinação. Olha aqui a aglutinação. Eu tive anticorpos a gente usou para tipagem sanguínea para saber. Então, um resultado positivo é isso aí. Ele é indicado por uma aglutinação visível, a gente visualizou a olho nu a formação dos grumos, como ilustrado acima, e eu posso falar que esse tipagem sanguínea é o sangue AB. Ele aglutinou. Eu usei qual que eu falei que eu usei aqui? A tipagem. Só voltando para a gente ver o anticorpo, anti-A e B, o reagente. Anticorpo A e anticorpo B. Então, onde ele aglutinou é o meu tipo de sangue, é a minha reação acontecendo. Aí aqui, né, exemplificou o que é uma aglutinação. Aglutinação nas células dos eritrócitos, né? Por isso que são de células sanguíneas. Aí aqui está mostrando um esqueminha. Sangue O, tipagem sanguínea. Olha como que acontece. Sangue O, A, B e o sangue AB. E aqui mostrando o que é aglutina, se a gente colocar um anti-A e anti-B. A gente colocar anticorpo A e anticorpo B. No sangue O,
não aglutina, no A aglutina, no B aglutina, no AB aglutina. Só não aglutina no O, porque a gente não tem anticorpo A e nem anticorpo B na tipagem sanguínea O. Se a gente usar só o anticorpo A, ele vai aglutinar, ele não aglutina no O. A gente usou o anti-B, perdão, gente, ó. A gente usou o anti-B. Ele vai aglutinar onde? Tá vendo a minha tela, gente? Vai aglutinar onde? Se ele é o B, ele é o anti-B, ele vai aglutinar no B e no AB. Se eu usei o anti-A, ele vai aglutinar onde? No A e no AB. Ah, tá. Se eu não usar anticorpos A e B, não sofre aglutinação nenhuma. No último aqui, ó. Essa aqui é a minha escala padrão para tipagem sanguínea. A aglutinação indireta, aquela lá é a direta, que a gente consegue visualizar de forma direta. A indireta, a gente fala que são antígenos solúveis associados a outras superfícies. A gente precisa de outras substâncias para ajudar na detecção, tipo algumas partículas de látex ou superfície de hemácia. Então, a gente precisa de fazer como se fosse uma hemoaglutinação. Usei o meu antígeno solúvel associado lá na minha hemácia para conseguir detecção na minha doença de Chagas. Então, as hemácias, elas são revestidas com o antígeno do Trypanosoma cruzi através de uma ligação covalente. Assim, a gente vai conseguir distribuir ela nos poços da placa, como se eu fizesse uma placa, fizesse os orifícios. No orifício, eu conseguisse colocar essas hemácias que foram dissolvidas com os antígenos do Trypanosoma cruzi. Então, eu fiz um soro teste. Eu já diluí hemácia com antígeno do Trypanosoma cruzi. Aí eu fiz um soro teste. Aí eu tenho controle positivo e negativo, né? Eu coloco lá na minha placa. Eu coloco lá na minha placa o quê? O meu teste. Aí eu vou colher o sangue do meu paciente, né? Vou fazer a minha... Vou pegar o meu soro, vou colocar o meu antígeno na placa. Se aglutinar, se formar uma camada, a gente fala que o anticorpo ele existe. Quando não existe o anticorpo, quando não existe... Não Parou aqui, gente? Voltou? voltou. Tinha dado uma travada para mim. Quando não existe um anticorpo específico, as células formam um botão no fundo do poço, ou seja, não aglutina. Não tenho Trypanosoma cruzi no meu soro, não aglutina. Olha aqui um exemplo. O meu látex, o meu antígeno, e ele aglutinando. Ó, formei só um botãozinho lá no fundo. Não tem reação de aglutinação. Olha uma reação de aglutinação positiva. Esse aqui é o meu padrão, tá, gente? Esse aqui na minha parte aqui, ó. Eu faço um teste. Eu coloco a minha solução padrão, aí eu já